Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Matheus Araújo, professor de História e Teoria do Cinema na ECA USP, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Eu estou aqui com muito prazer, muita alegria, para apresentar muito brevemente para vocês um livro essencial do catálogo da UBU, um livro fundamental de estudos de cinema, que está no catálogo da UBU, que é esse livro, O que é o Cinema, do André Bazin, um crítico e pensador francês, é, é, que trabalhou sobretudo na passagem da primeira para a segunda metade do século XX, né? Nasceu em 18, morreu em 58, muito cedo, aos 40 anos, e deixou um legado de alguns livros e uma infinidade de textos, mas o livro de referência dele, desde quando saiu em 58, é esse conjunto de volumes, né, com um título único, Qu'est-ce que le cinéma? O que é o cinema? Saiu na França em 58, 59, 61 e 62, respectivamente, os 4 volumes. O primeiro saiu, acabou de ser impresso uma semana e meia depois da morte do Bazin, então ele não chegou a ver as edições impressas, mas ele concebeu o sumário dos 3 primeiros volumes, escolhendo os textos que ele julgava mais representativos do pensamento dele, e às vezes refundindo os textos, dando uma última demão, ajeitando aqui e ali, e deixou então esses 3 volumes prontos, os 3 primeiros volumes da série, e o 4º volume saiu, né, em 62, 4 anos depois do início da empreitada editorial, graças a uma seleção do Jacques Rivette, um crítico eminente dos Cahiers du Cinéma, revista que o Bazin fundou e dirigiu durante anos, e que estava começando uma carreira também muito importante de cineasta. Bazin foi um crítico, então, como eu estava dizendo, um crítico decisivo da sua geração, alguém que pensou o cinema na passagem, nessa transição muito importante do cinema clássico, não é, da primeira metade do século XX para o cinema moderno do pós-guerra. Então o Bazin, ele frequentemente falando sobre filmes particulares, né, ele era basicamente um crítico, não é? Ele pensou alguns filmes que foram decisivos para essa mudança, ele deixou algumas páginas memoráveis sobre o neorrealismo italiano, um movimento que ele prestigiou e que o entusiasmou, um movimento de renovação do cinema europeu no segundo pós-guerra, muito influente para o cinema posterior. Né? Ele preparou com os seus textos, como raros outros, o surgimento de um movimento fundamental de renovação do cinema francês, a Nouvelle Vague, cujos críticos trabalharam frequentemente na revista do Bazin, né, nos Cahiers du Cinéma, foram redatores, o Bazin os acolheu na redação dos Cahiers du Cinéma, travou com eles um diálogo fecundo, né, nem sempre concordando inteiramente com as posições deles, mas sempre respeitando e legitimando o trabalho deles de críticos. Bazin, por uma ironia do destino, morreu logo antes dos primeiros filmes, né, dessa geração, chegou a ver uma coisa ou outra, né, em 56, 57, escreveu sobre esses textos no calor da hora, mas morreu antes, por exemplo, da estreia do Truffaut, do Godard, da estreia deles em longa-metragem. Né, mas foi absolutamente fundamental para o início da carreira desses cineastas. Né? Bom, nesses livros seria muito difícil, vocês imaginam, resumir 37 textos, 37 ensaios, quase todos muito densos, muito elaborados, numa conversa aqui de 4, 5 minutos. Né? Mas dá para dizer, esquematizando em linhas gerais, né, que esses textos eles enfrentam um conjunto de questões muito importantes para o debate cinematográfico, as questões sobre a relação entre a linguagem do cinema e a realidade, o modo como o cinema, a seu modo, representa a realidade, a partir das suas operações próprias, da operação da montagem, do plano sequência, ou seja, da duração dos planos no tempo, né, da profundidade de campo, de uma série de elementos internos à linguagem cinematográfica, como é que elas permitem ao cinema representar a realidade. Né? Essa é uma direção importante dos trabalhos do Bazin fechados nesse volume. Um outro campo de questões muito importantes para os quais o Bazin deixou uma contribuição durável é o da relação do cinema com as outras artes. Então, o cinema e o texto literário que ele adapta, o cinema e o espetáculo teatral, né, a relação do cinema com o teatro, o cinema e as artes plásticas, mais especificamente o cinema e a pintura. O Bazin tem formulações decisivas
que ficaram também muito influentes nos debates relacionados a essas relações que o cinema travou com as artes vizinhas, não é? Uma outra vertente, um outro campo de discussões que também foi muito marcada pelos textos do Bazin é a relação do cinema com a vida social. O volume 3 da edição francesa trazia textos que tinham relação com essa problemática, né? com a questão do mito contemporâneo, do mito moderno, né? com a questão do erotismo, com a questão das estrelas, a relação dos espectadores com as estrelas. Há formulações muito fecundas do Bazin em torno desses temas, recolhidas no volume 3º, né? da coleção francesa original, largamente retomada aqui nessa antologia da UBU. E o 4º volume, também representado aqui no elenco do volume da UBU, é um volume inteiramente consagrado ao movimento neorrealista na Itália. Né, os filmes do Rossellini, do De Sica, os primeiros filmes do Fellini, os primeiros filmes do Visconti. Então, a propósito dessa produção fundamental do cinema europeu do segundo pós-guerra, o Bazin também deixou formulações antológicas. Né? Então vocês notem por esse pequeno resumo muito breve, indigno da complexidade dos textos do Bazin, a riqueza do leque de questões que os textos dele iluminam. Não é? Não custa lembrar, para quem não tem familiaridade com os textos, a qualidade altíssima da prosa de qualquer ensaio do Bazin. Em qualquer página que você abrir esse livro, de qualquer dos ensaios, na segunda ou terceira página da leitura, você ficará impressionado com a qualidade da prosa, o refinamento da prosa, a finura das análises, né, o uso fecundo das categorias. O Bazin é um escritor de mão cheia e alguém que tinha uma noção muito própria, muito profunda do cinema, resultante de uma frequentação muito assídua. Como eu disse, ele era uma pessoa que trabalhava febrilmente, né? Passava o tempo inteiro vendo filmes, escrevendo, apresentando filmes em sessões de cineclube. Foi um trabalhador infatigável do cinema durante quase 2 décadas. Né? Era uma figuraça. Tem casos assim sobre a vida do Bazin também que são de emocionar. Por exemplo, uma anedota que o Truffaut contava, segundo a qual o Bazin, quando ia viajar, por exemplo, uma das tarefas incontornáveis que ele se impunha era de encontrar algum amigo, alguma pessoa que pudesse beneficiar do período em que sua casa ficaria vazia. Então ele fazia questão de acolher alguém na sua casa para socorrer um amigo em dificuldade. Ele, quando estava andando de carro, por exemplo, e passava diante de um ponto de ônibus, ele fazia questão de convocar, de propor, de convidar pessoas que ele não conhecia, que estavam ali no ponto, para entrar no carro dele e se beneficiar do transporte que o carro dele proporcionava. Era uma pessoa assim. O Truffaut costumava dizer que o Bazin ele emprestava em voz baixa e devolvia o empréstimo em voz alta.